Dizem que cada um tem um domingo. O dela era costurar. Mas o que quase ninguém sabia é que Dona Alzira não costurava só roupas. Costurava vidas, corações e até o destino de quem cruzava o caminho dela. Essa é uma história simples, mas real. Daquelas que fazem a gente acreditar que ainda existe gente boa nesse mundo. E antes de eu começar, se você gosta de histórias de fé, de superação e de gente que vence com o coração, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo. Agora respira fundo e vem comigo conhecer a costureira que costurou destinos. Dona Alzira tinha 78 anos, mas os olhos dela pareciam mais jovens que muita gente nova por aí. Morava sozinha numa casinha simples, no fim de um beco estreito. A parede era descascada, o teto rangia quando chovia, mas lá dentro havia uma paz que dava vontade de ficar. O cheiro de café passado na hora, a cortina branca que balançava com o vento e aquela velha máquina Singer, que fazia parte da casa como se fosse alguém da família. Todas as manhãs, antes do sol nascer, Alzira colocava uma cadeira de palha na calçada, agitava os óculos e pendurava um cartaz feito à mão. Conserta o que rasgou. O que não tiver conserto, a gente ajeita com carinho. E é claro, as pessoas paravam. Às vezes para costurar uma roupa, às vezes para costurar a própria vida. Ela escutava todo mundo. O moço da padaria, que sonhava em ser cantor. A mulher que vendia marmita e reclamava que o marido bebia demais. E até um senhor calado, que vinha todo sábado, só para ver o sorriso dela. Dona Alzira, a senhora costura até domingo. Costuro, meu filho. O pano não tem culpa do dia. E assim a vida ia seguindo, costurada ponto a ponto. Mas nem sempre foi assim. Muita gente achava que ela sempre viveu ali, naquela casinha do beco. Mas por trás das rugas e do olhar sereno, havia uma história que o tempo quase escondeu. Uma história de sonhos, traição e recomeço. Quando jovem, Alzira era conhecida pela habilidade com as mãos. Filha de Dona Inácia, uma costureira que sustentava a casa sozinha, aprendeu desde cedo que pano, assim como gente, precisa de paciência. Se puxar a linha com força, rasga. Era a frase que a mãe repetia. E foi costurando para as vizinhas que ela conheceu Helena, uma moça elegante, de fala doce e ambição nos olhos. Helena vinha de uma família melhor de vida, mas sonhava grande, queria ter uma grife famosa. As duas viraram amigas, quase irmãs. Alzira, você tem o dom da costura. E você tem o dom de sonhar alto, Helena. Então, juntas, a gente vai longe. E foram. Montaram um pequeno ateliê na sala da casa da mãe de Alzira. Trabalhavam dia e noite. Helena cuidava das clientes, fazia os desenhos. Alzira costurava com perfeição. Com o tempo, os vestidos começaram a ganhar fama. Primeiro no bairro, depois na cidade, e logo uma loja grande quis investir. Foi quando a vida deu a primeira virada. Helena aceitou a proposta, mas o contrato vinha só com um nome, Helena Alegre. O nome de Alzira desapareceu, como se nunca tivesse existido. Mas, Helena, o acordo era das duas. É só um nome, Alzira. O importante é que o ateliê cresceu. Mas para quem aprendeu que cada ponto tem seu valor, ser apagada da costura da própria história doeu mais do que perder dinheiro. Naquela noite, Alzira guardou a máquina, os moldes e foi embora. Sem gritar, sem discutir. Só com o silêncio de quem entende que o tempo cobra e devolve. Os anos passaram. Helena ficou famosa. Saiu em revistas, viajou o mundo. E Alzira sumiu. Ninguém soube para onde foi. Mas a vida dela continuou, silenciosa, no compasso da Singer. Fez roupas simples. Atendeu gente humilde. Cuidou de crianças, de viúvas, de quem não tinha ninguém. Foi assim que, já idosa, ela chegou ao Beco do Cedro, um lugar esquecido,
mas cheio de histórias escondidas. E ali recomeçou do zero. E é nesse ponto da vida dela que o destino volta a costurar o que o tempo rasgou. Certo dia, apareceu uma moça. Roupa simples, rosto cansado. Era Rosa, balconista da padaria da esquina. A senhora consegue arrumar a bainha dessa saia? Consigo, filha, mas o que rasgou aqui não é só pano, né? Rosa tentou sorrir, mas chorou. É que eu quase perdi o emprego. Disse que o uniforme tá feio, que parece gente pobre. Alzira sorriu. Então deixa comigo. Vou deixar essa saia com cara de quem levanta a cabeça. Enquanto costurava, colocou por dentro uma etiqueta feita à mão. Nela, escreveu com linha azul: Você não está sozinha. Rosa não viu, mas quando vestiu a saia no outro dia, sentiu algo diferente. Ficou mais firme, mais confiante. E assim começou o que o bairro logo chamaria de varal de afetos. A história só estava começando. E o tempo, mais uma vez, ia provar que quem costura com amor, um dia é costurado pelo próprio destino. O tempo passou devagar naquele beco. E quanto mais as linhas de Dona Alzira se espalhavam, mais vidas ela costurava sem perceber. A cadeira na calçada já era ponto de encontro. Tinha café fresco, bolo simples e sempre alguém precisando de um conserto de roupa ou de alma. Foi ali que ela teve uma ideia. Pendurou um varal colorido, cheio de roupas doadas. No meio das peças, colocou pequenos cartões de tecido costurados com frases de fé. Quem precisar, pode levar. Quem puder, pendura uma roupa. O amor cabe em qualquer corpo. E assim nasceu o varal de afetos. No começo, pouca gente entendia, mas aos poucos o varal foi crescendo. E com ele, o respeito por aquela senhora que parecia ter nas mãos o poder de remendar até o que não tinha mais jeito. Um dia, Rosa chegou mais cedo do trabalho, chorando. Tinha os olhos inchados, a voz trêmula. Dona Alzira, eu não aguento mais. O que foi, filha? O novo gerente da padaria. Ele vive humilhando a gente. Diz que nosso uniforme tá velho, que a gente é desleixado. Hoje ele falou que pobre tem cara de roupa suja. Alzira parou de costurar. Olhou para a moça com calma e disse: O pano pode até desbotar, minha filha, mas a dignidade, não. Rosa baixou a cabeça. Ele disse que vai trocar os uniformes e que quem reclamar pode ir embora. Pois então deixa comigo, respondeu Alzira, com aquele olhar que misturava firmeza e doçura. Vamos lá amanhã cedo. Na manhã seguinte, as duas chegaram na padaria. O novo gerente, Cláudio, um homem de terno engomado e olhar arrogante, estava dando ordens em voz alta. Ao ver as duas, franziu a testa. Pois não? Eu sou a costureira que conserta os uniformes do bairro, disse Alzira, sorrindo. Vim oferecer ajuda para ajustar os novos, se quiser. Não trabalhamos com caridade, respondeu ele, seco. Nem eu. Trabalho com respeito. Ele riu, debochado. A senhora é engraçada. Sabe quanto custa um uniforme desses? Sei. Mas o que vale mesmo é quem investe. A senhora devia cuidar da própria vida. Rosa tentou intervir, mas ele gritou. E você, Rosa, se continuar trazendo gente da rua para cá, tá demitida. Um silêncio pesado tomou conta do lugar. Todos os funcionários olharam, assustados. Alzira respirou fundo. Abaixou o olhar, ajeitou o lenço no pescoço e respondeu. O senhor pode até mandar embora quem precisa do emprego, mas nunca vai conseguir demitir quem trabalha com o coração. E saiu, sem dizer mais nada. De volta à casa, Alzira fez café e ficou em silêncio. Rosa chorava, envergonhada. Me desculpa, eu devia ter deixado para lá. Não, filha, o tempo vê tudo. O tempo é como linha de costura. Pode embolar no começo, mas no fim ele ajeita o ponto. E o tempo ajeitou.
só que de um jeito que ninguém imaginava. No outro dia, enquanto Alzira ensinava algumas vizinhas a costurar, um rapaz que morava na rua de trás chegou correndo com o celular na mão. Dona Alzira, estão falando da senhora na internet. De mim? Que foi que eu fiz? Meu filho? Alguém filmou o que aconteceu na padaria. Tá todo mundo compartilhando. Ele mostrou o vídeo. Lá estava ela, calma, serena, sendo humilhada, mas respondendo com firmeza e paz. O vídeo tinha milhares de visualizações. Nos comentários, gente de todo canto dizia: essa mulher é um exemplo. O mundo precisa de mais gente assim. Queria ser atendido por uma costureira dessas. Rosa não sabia se chorava ou sorria. E Alzira só sorriu. Tá vendo, minha filha? O tempo é justo. Quem planta respeito, colhe reconhecimento. A partir daquele dia, o beco nunca mais foi o mesmo. Gente que Alzira nunca tinha visto começou a aparecer. Roupas para doar, tecidos, linhas, botões, até máquinas de costura usadas chegaram. E assim, sem querer, ela fundou uma escolinha de costura no quintal. Chamou de Linha Solidária. As aulas aconteciam 3 vezes por semana. As alunas, viúvas, jovens, mães, até homens desempregados, aprendiam ofício junto, ouviam as histórias, conselhos de Alzira. Costurar é como viver, dizia ela. Serrar o ponto não joga fora. Desfaz e faz de novo, com mais calma. E o destino, como quem observava tudo de cima, começou a costurar a próxima parte da história. Porque entre as milhares de pessoas que viram aquele vídeo, estava Helena Alegre, a antiga amiga, a mulher que um dia dividiu sonhos com Alzira. E depois, o silêncio. O tempo passou e o vídeo de Dona Alzira continuava rodando nas redes. Gente de longe mandava mensagem. Jornalistas ligavam querendo entrevista, mas ela recusava todas. Eu não sou notícia, meu filho. Eu sou costura. O que eu faço, o tempo multiplica sozinho. Mesmo assim, o nome dela correu o país. E num escritório bonito de São Paulo, cheio de vidro e luxo, uma mulher assistiu aquela cena em silêncio. Era Helena Alegre. Os cabelos grisalhos agora substituíam os cachos dourados de antigamente. As mãos finas tremiam. E os olhos, antes cheios de vaidade, estavam cheios de arrependimento. Meu Deus, é ela. Alzira. Helena pausou o vídeo várias vezes, sem conseguir conter as lágrimas. Ela nunca me procurou. Nunca pediu nada. E mesmo assim, continua servindo o mundo. Naquela noite, não dormiu. Ficou revirando o passado como quem tenta desmanchar um ponto mal feito. No outro dia, ligou para a secretária. Descubra onde mora uma senhora chamada Alzira Inácia de Souza. A senhora quer mandar presente, Dona Helena? Não. Quero ir pessoalmente. Sozinha? Sozinha. O beco do Cedro estava movimentado. As alunas de Dona Alzira riam, costurando juntas. Rosa dava aula de bainha. Lucas, o músico, tocava violão enquanto ajudava com os tecidos. Quando o carro preto parou na esquina, ninguém entendeu. Do veículo desceu uma mulher bem vestida, com uma sombrinha nas mãos e os olhos marejados. Era Helena. Ela foi andando devagar até a porta da casa de Alzira. Lá dentro, a velha costureira costurava uma camisa, cantarolando baixinho. O som da máquina parou quando ela ouviu uma voz antiga. Alzira? Alzira ergueu o olhar. O tempo pareceu parar. As duas ficaram se olhando, como quem tenta costurar o silêncio com o olhar. Eu sabia que o tempo ia trazer você um dia, disse Alzira. Calma. Eu devia ter vindo antes, muito antes. Helena se aproximou, com lágrimas descendo devagar. Eu vim consertar o que rasguei. O pano aceita remendo, Helena, mas o coração precisa de sinceridade. Helena abriu a bolsa e tirou uma pasta. Aqui estão os documentos. Declaro, de forma oficial,
que você é cofundadora da Maison Alegre, que metade da criação e dos lucros pertencem a você. E a voz falhou. Eu quero que o seu nome volte às etiquetas. Alzira olhou os papéis, mas não tocou neles. Eu já ganhei o que precisava. Helena. Como assim? Ganhei paz. Ganhei o direito de viver com o nome limpo diante de Deus. Helena chorou. Me perdoa, Alzira. Eu fui cega. Escolhi o brilho e perdi a essência. O sucesso sem gratidão é vazio. Eu errei, com você comigo. Alzira levantou devagar, apoiando-se na máquina. Chegou perto da amiga, segurou a mão dela e disse: O tempo costura tudo, Helena. O importante é não cortar a linha antes da hora. As duas se abraçaram. Foi um abraço longo, silencioso, de quem costura o passado com lágrimas. Piano suave, som de costura voltando, leve. Nos dias seguintes, Helena passou a visitar o beco com frequência. Ficava sentada observando as alunas, emocionada. Doou tecidos, trouxe máquinas e ajudou a reformar o espaço. Foi ali que nasceu o ateliê Linha Solidária. Na fachada, Rosa pendurou uma placa feita à mão. Casa Alzira, onde o amor tem ponto e o tempo tem costura. E Helena insistiu para que o nome dela não aparecesse. Esse lugar é seu, Alzira. Não, Helena. É nosso. O pano só é bonito porque a linha e o molde se entendem. O bairro inteiro se transformou. Homens e mulheres que antes pediam ajuda começaram a aprender o ofício. Rosa dava aulas de costura. Lucas organizava pequenas apresentações musicais para arrecadar doações. E Cláudio, o antigo gerente arrogante, apareceu um dia, envergonhado. Dona Alzira. Pois não, meu filho, eu vim pedir desculpas. Eu vi o vídeo. Eu me reconheci naquele homem que a senhora enfrentou e não gostei do que vi. Eu queria aprender a costurar. Alzira sorriu. Costurar? É para aprender a ter paciência. Então senta, filho. A primeira lição é simples. Nunca puxe a linha com raiva. Ela arrebenta. Cláudio riu, meio sem jeito, e ficou. E aos poucos, aquele homem orgulhoso foi mudando. De gerente prepotente, virou aluno dedicado. No fim do curso, costurava com capricho e ensinava os outros a ter calma. A senhora tinha razão, Dona Alzira. A costura é um espelho. Quem tem nó por dentro nunca consegue fazer um ponto direito. Ela riu. Pois então, desmancha o nó, meu filho. O pano da vida agradece. O ateliê Linha Solidária virou referência. Saiu em reportagens, inspirou projetos em outras cidades. Mas o que mais impressionava não era a fama, era o clima. Ali, ninguém competia. Ninguém se achava melhor. Era um lugar onde o pano e as pessoas tinham o mesmo valor. Helena passou a cuidar da parte financeira, mas insistia. Quem manda aqui é a Dona Alzira. Eu sou só a aprendiz que chegou atrasada. Alzira ria, balançando a cabeça. O tempo não atrasa, Helena. Ele só espera o coração amolecer. Os anos foram passando. Alzira já não costurava tanto. As mãos tremiam, mas o olhar continuava firme. Um dia, sentada na janela, observando o sol se pondo, ela disse para Rosa: Sabe o que eu mais aprendi nessa vida? Que a linha do perdão é a mais forte de todas. O tempo pode puxar, mas ela não arrebenta. E foi assim que aquela mulher simples, que um dia perdeu o nome, terminou a vida devolvendo nomes, dignidade e esperança para tanta gente. Mas o tempo ainda guardava mais um presente para ela, algo que viria a costurar o último ponto da sua história. O sol nascia devagar no Beco do Cedro. Aquela rua, que antes era esquecida, agora vibrava com vida. As janelas tinham flores, as crianças brincavam e o som das máquinas de costura vinha de dentro das casas. O ateliê Linha Solidária crescia mais a cada dia. Rosa dava as aulas com alegria. Lucas cuidava das doações.
Cláudio, agora transformado, ensinava novos alunos a fazer o ponto invisível. E Dona Alzira, mesmo cansada, ainda passava todas as manhãs lá, com o café fresquinho e o mesmo sorriso de sempre. Bom dia, meninas. Bom dia, Dona Alzira. Hoje o sol tá bonito, né? Tá, mas não tanto quanto a senhora. Ela ria, ajeitava o lenço azul no pescoço e ia de mesa em mesa, observando o trabalho de cada um. Parava, elogiava, ensinava. Era a alma do lugar. Mas o corpo começou a pedir descanso. As mãos tremiam, a visão falhava. Mesmo assim, ela insistia em ir. Um dia, Rosa tentou convencê-la a ficar em casa. Dona Alzira, a senhora devia descansar um pouco. Descansar para quê, minha filha? Para cuidar da saúde. E o que você acha que eu faço todo dia aqui? Eu cuido da minha alma. Rosa sorriu e segurou a mão dela. A senhora é teimosa. Sou. Mas o tempo gosta de gente teimosa. Ele vê esforço e retribui com paz. Com o passar das semanas, Helena percebeu que a amiga estava mais fraca. Um dia, levou um vestido branco, o mesmo modelo que fizeram juntas, lá atrás, no início da carreira. Lembra desse vestido, Alzira? Lembro. Foi o primeiro que a gente costurou juntas. Eu pensei em refazer ele para você. Helena colocou o vestido sobre a mesa. Era simples, delicado, com rendas pequenas, um bordado quase invisível na bainha. Eu não vou usar isso, Helena. Eu sei, mas vai ficar aqui, guardado, para quando o tempo pedir descanso. Alzira olhou para a amiga e sorriu. O tempo tem bom gosto. Esse pano é leve. Deve servir direitinho. Som de vento suave entrando pela janela. Pausa. Naquela tarde, ela sentou-se sozinha na janela da casa. O beco estava calmo e o cheiro de pão quente vinha da padaria, a mesma que um dia foi palco de humilhação e agora comprava uniformes do Linha Solidária. Ela olhou o varal balançando e sussurrou baixinho. Obrigada, tempo, por não ter desistido de mim. E ficou ali, observando o pôr do sol. Na manhã seguinte, quando Rosa chegou, encontrou a casa silenciosa. Dona Alzira estava sentada na cadeira de sempre, o vestido branco no colo, o lenço azul no pescoço e um sorriso tranquilo no rosto. Partiu como viveu, em paz. Ao lado da máquina, um bilhete escrito com a letra trêmula. Quando o pano da vida rasgar, lembrem-se, o amor é o ponto invisível que segura tudo. O velório foi simples, mas cheio de gente. Moradores, alunos, vizinhos, até desconhecidos que tinham ouvido falar dela. O beco inteiro se encheu de flores, fitas coloridas e lágrimas boas, daquelas que limpam o coração. Helena discursou com voz embargada. A dona Alzira me ensinou que humildade é o tecido mais nobre que existe, e que costurar é um ato de amor. Hoje o céu ganhou uma nova estilista, a do tempo. Rosa não conseguiu falar, mas Lucas pegou o violão e tocou uma música lenta, a mesma que sempre tocava nas aulas. As pessoas choraram, sorriram e prometeram continuar o legado. Os meses seguintes foram de saudade e trabalho. O ateliê Linha Solidária continuou firme. Agora, com um quadro na parede mostrando uma foto dela sorrindo, ao lado da frase que virou o lema: servir é vestir a alma do outro. O fundo de apoio criado por Helena e Rosa passou a oferecer cursos gratuitos em várias cidades. E a cada peça costurada, uma etiqueta era costurada por dentro com as palavras: você não está sozinho. O Beco do Cedro ganhou um novo nome: Rua das Costureiras do Tempo. E todo 12 de abril, dia do aniversário dela, os alunos se reúnem para costurar roupa e doar para quem mais precisa. Dona Alzira se foi, mas deixou algo que o tempo não apaga. Deixou um exemplo de que a vida é feita de remendos, sim, mas que cada ponto, se dado com amor, pode transformar o que parecia perdido. Porque, no fim, não é o pano que importa, é o cuidado de quem costura.
e quem serve com o coração. E assim termina mais uma história real daquelas que a gente sente lá dentro. Se essa história tocou seu coração, deixe o seu like, se inscreve no canal e escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo. Esse canal está só começando e cada curtida e cada comentário é um pontinho de linha que nos ajuda a continuar costurando histórias como essa. Porque, no fim das contas, o tempo recompensa, sempre.